Olá, maravilhosa! Seja muito bem-vinda à última Seletas Class do ano de 2024 e a 23ª já Seletas Class de 30, né? Que é o meu projeto aqui no YouTube, 30 aulas para vocês toda segunda-feira. Então, essa aqui é a última do ano de 2024, então é uma Seletas Class com gostinho, né? De novo, de renovo, de transformação, de ano novo, de projetos novos. Então eu trouxe aqui também um assunto um pouco diferente, né? Não vamos falar hoje de coisa técnica, que também é muito importante, mas hoje eu decidi trazer 10 insights para vocês. 10 coisas que eu aprendi em 2024, que com certeza carregarei para 2025 e que eu gostaria de ter aprendido antes. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte esse vídeo. E se você ainda não é inscrita, se inscreve no canal para não perder nenhuma Seletas Class maravilhosa. Bom, então esse finalzinho de ano, né, nós ficamos mais introspectivas, até reflexivas, né, sobre como foi o nosso ano de 2024 e o que a gente quer levar para o ano que vem, o que a gente quer deixar para trás. Eu, pelo menos, me sinto assim nesse finalzinho, nessa reta final do ano. E aí eu quis trazer aqui pra vocês alguns dos meus pensamentos, né, dos meus insights que eu tive em 2024, que eu pensei, isso aqui vai fazer diferença em 2025, isso aqui eu gostaria de ter aprendido antes, fez o meu 2024 melhor e com certeza vai fazer o 2025 melhor também, então eu trouxe aqui pra vocês. E sem mais delongas, vamos começar com o primeiro insight, a primeira coisa que eu aprendi em 2024 e que eu gostaria de ter aprendido antes. E detalhe, aqui não é mais um vídeo com diquinhas, né, de ano novo, de vida nova, ou hacks, né, que vão mudar, transformar a sua vida. Não, são coisas que até parecem simples, mas que se você colocar em prática, se você conseguir colocar em prática, você verá que fará a diferença na sua vida. Mas são coisas até que básicas, mas que a gente não toma consciência, sabe? Então são coisas que algumas delas eu já até sabia, mas que eu não tinha ainda tomado consciência de, nossa, realmente. Então, vamos lá para a primeira, né, o primeiro insight que eu tive em 2024, o primeiro aprendizado, né, que eu tive em 2024 e que me ajudou muito, inclusive, a levar esse projeto aqui, Seletas Class, para frente, né? E está aqui hoje na 23ª aula, que é não pensar muito, ir lá e fazer. Isso mesmo, maravilhosa. Quando você se permite negociar com você, é quase certeza, né, de batalha perdida e de, no mínimo, tempo perdido. Ou seja, quando você precisa fazer algo e aí você fica negociando com você mesma. Ai, será que eu vou? Ai, mas eu tô com tanta preguiça hoje. Ai, que eu tô cansada. Ai, será que... Ai, tem que ir pra academia, por exemplo. Mas será que eu vou mesmo? Ai, tô tão cansada, não queria ir. Ai, eu nem sei cadê meu tênis, nem sei, sabe? Você fica negociando com você. Isso aí só vai fazer você perder tempo ou, né, perder essa batalha pra você mesma, ou seja, perder essa negociação, acabar não indo, acabar deixando de fazer o que você precisava fazer e perdendo tempo, se desgastando com aquela negociação. Então, em vez de você ficar pensando nas N possibilidades, ai, será que eu devo mesmo? Ai, eu tô com preguiça, ai, eu tô cansada, ai, não sei o que, não dá tempo de pensar, não se dê tempo de negociação. Não pensa muito, apenas vá e faz o que tem que ser feito. Então, várias vezes, por exemplo, quando eu precisei, lá no comecinho, me arrumar para me fazer pronta para gravar para este canal, que confesso que era sim um desafio para mim, ter que me fazer pronta, ter que me arrumar os cabelos, maquiagem. A gente sabe que nós, mulheres, né, são muitos detalhes, é cabelo, é unha, maquiagem, um monte de coisa, é roupa, é cenário. Então, eram muitas coisas que tornava essa atividade complexa demais para ser realizada. Então, o meu cérebro ficava me sabotando, né? Eu ficava me sabotando. Ai, mas é que tem que fazer isso, aquilo, é 1 hora para fazer cabelo, ai, tem que fazer unha, sabe? E aí, eu perdia pra mim mesma. Porque ou eu perdia tempo demais, no final eu precisava fazer de todo jeito, só que eu tinha perdido um tempão ali negociando comigo mesma, ou então
eu desistia de fazer e deixava para depois, postergava aquilo, procrastinava. Não é muita característica minha procrastinar, geralmente eu não procrastino muito, mas quando eu começo a negociar, pode acontecer de ir deixando pra lá, né? E aí foi uma coisa que mudou em mim esse ano, que eu decidi não ficar mais dando brecha pra negociar comigo mesma. Então, quando eu sei que precisa fazer, eu vou lá e faço. Então, eu deixei um bloco na minha agenda da semana pra realizar essa atividade, por exemplo, ó, na quarta-feira, pela manhã, o bloco da manhã vai ser inteiramente dedicado a Seletas Class. Então, eu vou arrumar cabelo, maquiagem, cenário, roteiro, tudo que eu precisar pra eu gravar esse episódio da semana. Como eu deixei isso certinho, é uma regra da minha semana, eu não precisei mais ficar negociando comigo mesma. Então, chegou na quarta-feira, eu já ia tomar café da manhã, eu já vou direto arrumar os cabelos, direto fazer maquiagem, passar roteiro e começar a gravar aqui pra vocês. Então, eu não ficava mais negociando comigo mesmo ou murmurando. Ai, que eu tenho que gravar hoje, ai, tem que arrumar cabelo ainda. Nem dava mole pra pensamento, eu vou direto. Então, isso realmente mudou algumas coisas que eu faço hoje que pra mim era um desafio enorme eu ter que fazer aquilo, era um desgaste eu chegar até aquele momento de fazer, porque eu ficava lá negociando, e agora isso não existe mais, eu vou lá e faço. Resumindo, maravilhosa, não negocie com você, apenas vá lá e faça. Não dê tempo de pensar, não pense muito, porque se você pensar muito, você vai perder os seus pensamentos. E o próximo aprendizado que eu tive nesse ano, que inclusive foi recentemente, foi há pouco tempo, mas que se tornou o meu novo lema de vida, é reclamar não é uma estratégia. Essa é uma frase do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, e é claro que a gente já sabe disso, né? Eu já sabia que reclamar não é uma estratégia, mas é o que eu falo, tem coisas que a gente sabe, que a gente já sabia há um tempo, mas parece que a gente não tomou consciência daquilo, sabe? Tá, você sabe, mas você não coloca em prática. Então, você não praticou esse conhecimento. Então, não foi válido ainda. Então, eu sabia disso, óbvio. A gente sempre fala, reclamar não adianta. Mas eu não tinha tomado consciência de que, cara, realmente, reclamar não é uma estratégia. Ou seja, quando eu reclamo, eu não estou tentando resolver a situação. Pelo contrário, eu estou perdendo tempo e gastando energia. Em vez de gastar essa energia e usar esse tempo para resolver, para focar na solução, eu tô reclamando, murmurando, que inclusive é uma coisa que Deus detesta, né? Se você já leu Êxodo, né, na Bíblia, você sabe que Deus detesta quando a gente reclama, quando a gente murmura. Então, reclamar só nos leva a esse desgaste, perda de tempo e ainda desagradar a Deus. Deus não gosta que nós fiquemos reclamando o tempo inteiro de tudo. Então, eu tomei consciência dessa frase, que eu já sabia que reclamar não adianta nada, mas que eu não tinha pensado, cara, realmente, quando eu fico murmurando, reclamando, eu tô gastando energia demais com algo que eu não posso mudar, né, que já aconteceu ali talvez. Em vez de gastar essa energia, esse pensamento, esse tempo, raciocínio, tentando resolver a situação, se eu puder fazer algo, se eu não puder, aceitar que dói menos, né? Aquela história, aceita que dói menos. Então, essa coisa de reclamar não é uma estratégia, é você entender que a vida ela não é como a gente quer que ela é como ela é, e é melhor aceitar que dói menos. E focar e gastar energia no que a gente pode fazer, né? E não naquilo que aconteceu, ficar reclamando, murmurando. Então, isso pra mim realmente tem mudado também a forma que eu vivo a vida. Claro que não é simples, você não reclama mais? Então, não é tão simples assim. Mas quando eu vou começar a reclamar, eu tento lembrar. Tá, eu vou resolver o que reclamando disso? Eu vou fazer o quê? Né? Vai adiantar de quê? É uma estratégia isso? Não, então não vou fazer. Então, quando a gente perde esse tempo reclamando, nós estamos focando no problema e não na solução. Então, isso é basicamente uma perda de tempo e de energia desviada do foco que deveria, né? O foco no momento que deveria ser resolver aquilo e não ficar murmurando, ficar ruminando, reclamando sobre aquilo. E aí eu já passo, né, para o terceiro insight, que também é bem parecido com esse segundo. Que também, nossa, esse aprendizado eu vou levar ele comigo
porque tem feito muita diferença na minha vida, que é: a vida é 10% do que acontece com você e 90% de como você reage a isso que acontece. Então, tem a ver com essa questão também da reclamação, né, de murmurar, e ainda mais profundamente, né, de como você reage àquela situação que você viveu. Ou seja, nós não podemos controlar o que acontece com a gente muitas vezes, mas nós podemos controlar a nossa reação sobre aquilo. E isso é o mais importante. Isso é 90%. Então, talvez, até você olhando para trás, você perceba que tiveram algumas situações que você deu muita importância a elas de forma exagerada e que não, hoje você vendo, olhando assim de fora, talvez você pense: nossa, não precisaria eu ter dado aquela importância toda àquilo, porque hoje já nem faz mais diferença. Então, era algo que teria 10% apenas de influência na sua vida, mas você reagiu de uma forma que influenciou 90%, talvez. Quando eu olho pra trás, eu vejo que eu vivi muitas coisas assim. Então hoje, quando acontece algo, eu penso sempre isso. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, como eu vou olhar pra isso? Qual a importância real disso? Então, não é o que acontece comigo, é como eu reajo àquilo que aconteceu. Isso é o mais importante. Então, tem muito a ver também com essa questão de reclamar não ser uma estratégia, né? Aconteceu isso, como eu vou reagir? Eu vou reclamar, ficar reclamando, ou eu vou focar numa solução e isso vai me desgastar menos do que eu ficar ali reclamando: ah, mas por isso aconteceu, ah, mas por que comigo? Aconteceu. Não é pessoal, a vida é assim, não é com você. Então, já que aconteceu, você pode fazer alguma coisa por isso? Foca nisso então e resolve. Não pode fazer? Remediado está, né? Outra frase que eu gosto muito: aquilo que não tem remédio, remediado está. Então, não é tão simples isso pra mim, tá? Mas é algo que eu tenho trabalhado muito e que são aprendizados que têm realmente amadurecido essa forma de reagir às situações da vida. E em 2024, esses aprendizados, eles realmente fortaleceram e têm me ajudado a amadurecer em diversas situações da minha vida. E agora, um terceiro aprendizado também que eu tive esse ano e que eu gostaria, né, de ter aprendido antes, é que sempre haverá alguém que não vai te apoiar, não vai entender as suas escolhas, que talvez não enxergue potencial em você, talvez até espere você fracassar, não sei. Talvez tenha sempre alguém que acha que você não vai conseguir. E tudo bem, contanto que essa pessoa não seja você. Então, você é a única pessoa que não pode pensar isso de você. Que não pode pensar que vai fracassar, que não pode pensar que não é capaz, que não pode não se apoiar, que não pode não estar ali pra você. Qualquer pessoa pode, mas você não. Você precisa, né, acreditar, você precisa se apoiar, porque se você for essa pessoa que não acredita em você, que já espera o seu fracasso, se você for essa pessoa que não te apoia, isso já aconteceu. Ou seja, que a gente já vai para um próximo insight aí também que eu aprendi esse ano, muito profundo, que é: o que você pensa sobre você é muito, mas muito poderoso. E aí a gente já vai pro próximo, como eu falei, né, que é uma frase que é do Henry Ford, o Henry Ford que falou isso, que é: se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certa. Ou seja, o que você pensa sobre você é o mais importante. E isso não tem nada a ver com lei da atração, ou se você pensar, é só pensar que vai acontecer, não é sobre isso. Mas isso quer dizer que os seus pensamentos é quem guia as suas ações. E quando você pensa muito em algo e acredita muito naquilo, o teu cérebro, ele gasta energia tentando fazer com que isso aconteça através das suas ações. Então não é que vai acontecer no passe de mágica, é que você será condicionada a fazer coisas que te levem a esse resultado, porque é meio que você está guiando o teu cérebro a isso. Então o que você pensa sobre você é muito importante. Tem muito poder o que você pensa.
Então, quando eu tomei conhecimento disso, quando eu entendi que tudo começa no meu pensamento, que a forma que eu penso é que guia as minhas ações e que guiam os meus resultados, eu comecei a trabalhar mais os meus pensamentos. Então, quando vinham os pensamentos que me sabotam, eu já pensava, vamos trocar esse pensamento, porque ele vai ter influência sobre as minhas ações. Então, tudo bem se existe alguém que não te apoia, que não acredita que você vai conseguir, enfim. O que importa é que você não seja essa pessoa e que os seus pensamentos sobre você sejam os melhores possíveis, né? Que você pense sim que você é capaz, que você acredite sim que você pode conquistar os seus sonhos, claro, fazendo o que tem que ser feito. E aí o próximo insight que eu tive esse ano, e que eu já perdi até as contas de qual é, se é o quinto, se é o sexto, enfim. Mas é um insight que eu aprendi também esse ano, que não é um simples insight, é algo que eu realmente pensei, nossa, eu preciso mesmo trabalhar isso, que é ser menos emocional e mais racional. Eu, por natureza, sou uma pessoa muito emocional, meu gente. Eu sou sanguínea, né? Temperamento sanguíneo, enérgica, ousada. Eu sou uma pessoa emocionada. Sim, eu sou uma pessoa emocionada. Então, muitas vezes, eu tenho dificuldade, né, dessa questão mais racional. Diferente do meu esposo, que é bem mais racional do que eu e bem menos emocional. O que é maravilhoso, que aí a gente vai lá, complementa um outro, um ajuda o outro nesse sentido, aprende um com o outro, é maravilhoso. Mas eu, por natureza, sou uma pessoa mais emocionada. Só que em todos os sentidos, sabe? No sentido bom, que eu gosto sim da emoção, né? De romantizar a vida mesmo em alguns aspectos, de sentir, eu amo. Só que também tem um lado, tem um polo negativo, que eu também sinto muito às vezes por coisas pequenas, aquela questão lá do 10% e do 90%, né, do que acontece, de como você reage. Muitas coisas são um pouco aumentadas quando a pessoa é muito emocionada. E aí foi um insight que eu aprendi em uma das mentorias que eu fiz esse ano, com a maravilhosa Isis Moreira, inclusive, que eu admiro muito, onde ela trouxe isso, ser menos emocional e mais racional na questão de negócios, né? Na questão do trabalho. Então eu pensei, é isso que talvez me falte. Deixar um pouquinho de lado a emoção, o emocional e trazer mais o racional, trazer mais a razão. Então, exemplos para que fique mais claro. Postar conteúdo, o que vão pensar de mim? A emocionada pensando, né? Deixa um pouco pra lá o CPF, né? A pessoa, o emocional. Vamos pensar aqui na empreendedora, né? Vamos pensar aqui nos negócios. Então, mais razão. O que eu preciso fazer? Eu preciso postar tal conteúdo? Vou lá, faço e posto. Entende? Então deixar um pouco a emoção do lado. Mas o que vão pensar? Mas será que não sei o quê? Deixa um pouco de lado o que tem que ser feito, vamos lá e faz. Entendeu? Ou então, outro exemplo que talvez você passe por isso, você posta um conteúdo, não foi bem, teve pouca curtida, você vai lá e fica triste, ninguém curtiu, ninguém gosta, meu conteúdo é ruim, eu não quero mais fazer isso. Esse é o emocional. Mas quando você olha como uma empresária, como uma empreendedora, como uma pessoa racional ali naquele momento, você pensa, não deu bom. O que aconteceu? Por que não performou bom? Por que não performou bem este conteúdo? Será que eu posso melhorar o título? Será que eu posso melhorar o conteúdo em si, a foto, a imagem? Entende? Você começa a pensar no como melhorar, no porquê, no que aconteceu para que eu possa fazer diferente no próximo e não deixar os pensamentos te invadirem. E porque eu não vou mais fazer? Porque ninguém se importa, sabe? Então, é sobre isso, né? Deixar um pouco mais a emoção de lado e trazer mais o racional. É algo que também tem melhorado muito a minha vida e a forma que eu tenho lidado com as coisas. E aí, abrindo aqui um parêntese também para falar sobre essa questão de você pensar muito no que as pessoas pensam sobre você. Eu já fui essa pessoa de pensar muito e deixar de fazer muitas coisas. Aparecer, talvez vocês pensem, nossa, mas eu tenho vergonha de aparecer, o que vão pensar de mim, esse conteúdo, não, vão achar isso de mim. E eu vou abrir aqui um parêntese pra te contar uma história que eu vi esses dias, bem curiosa. Ela vem de um livro que eu esqueci o nome. Mas fala que, num velório comum, em média, 10 pessoas choram. Como assim já em 10 pessoas?
10 pessoas no mundo choram em um velório comum. Talvez você agora pense, como assim? Então, depois de viver a minha vida, ter as minhas conquistas, a minha história, tudo que eu fiz, só 10 pessoas iam sofrer por minha ausência? Pois é. Aí tem mais um detalhe. Dessas pessoas que estariam no velório, para o enterro, caso houvesse uma mudança no tempo, como por exemplo uma chuva, cerca da metade, 50% dessas pessoas não iriam porque está chovendo. Como assim? Então você está me dizendo que apenas 50% iria para o enterro se estivesse chovendo? Pois é. Aí a gente se pergunta realmente qual é a nossa importância real em meio a tantas pessoas no mundo, bilhões, né? E aí, pra que essa reflexão? Pra pensar, nossa, então, se até no velório, que ali é o fim de tudo, na finitude, acabou, poucas pessoas assim, tão poucas pessoas assim, realmente se importariam? Por que é que eu vou me importar com o que as pessoas vão falar, com o que é que elas vão pensar, sabe? Na hora de fazer um conteúdo, minha gente. Na hora de fazer o que eu quero fazer, na hora de fazer escolhas, na hora de tomar decisões por mim, eu vou pensar nos outros. Então isso me trouxe, sabe? Uau, é verdade. Então nós não somos tão importantes assim, minha gente, para as pessoas, sabe? Então, a partir disso eu fiquei pensando, vou me preocupar em viver realmente a minha vida, em tomar as minhas escolhas baseadas nos meus valores e princípios, claro, sempre, mas deixar de fazer aquilo que eu quero ou que eu tô lutando para realizar, porque eu estou preocupada com o que vão pensar de mim, sendo que no momento da finitude, do fim de tudo ali, pouquíssimas pessoas realmente se importariam, entende? Muito forte, né? Pois é, ficou na minha cabeça isso também. E aí um outro aprendizado muito profundo que eu tive em 2024, que ele é bíblico, em 2024 eu tive ainda mais uma aproximação, ainda mais um contato maior com a palavra de Deus, o que foi maravilhoso para mim, tem sido incrível. E foi justamente na passagem Jeremias 17:9, se eu não me engano, onde ele fala que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Então, isso pra mim foi um aprendizado muito importante, sabe? De parar de ouvir o meu coração, sabe? De parar de querer ouvir o meu coração. Que a gente tem isso, né? Ou tinha isso, de escuta o seu coração. Ouve o que o seu coração diz. Na Bíblia diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Corrupto, quem o conhecerá? Gente, o coração nada mais é do que a mente, né? Os pensamentos. E a mente, ela mente. Não é pouco, não. Ela fala coisas pra gente que não são verdades, sei lá, 90% das vezes ou mais. E isso é o coração que a gente fala, né? Ouça o seu coração. O que ele diz? Não ouve não, minha filha. Não ouve o seu coração, não. Escuta os teus valores, os teus princípios, a razão, a palavra de Deus, sabe? E trazendo para um exemplo, né, para isso ficar mais nítido para você, maravilhosa. Em relação aos pensamentos que nós temos sobre nós mesmas, por exemplo, no trabalho, né? Ai, que eu não vou conseguir. Ai, que não vai dar certo. Ai, que eu sinto que não sou boa o suficiente. Ai, que eu sinto que as pessoas não sei o quê. Ai, que eu sinto que as pessoas estão achando isso, que elas não estão... Entende? Isso aí, muitas vezes, é enganação. Não é verdade. Muitas coisas que você pensa, sabe, são pensamentos intrusivos e são enganosos. E que, infelizmente, acabam atrapalhando muito você, prejudicando muito o teu crescimento, diminuindo muito o teu potencial. Então, depois que eu entendi isso, eu comecei a ver meus pensamentos de outra forma, né? O que eu sinto, né? As emoções, na verdade, são as emoções, que depois das emoções vem o pensamento, depois do pensamento a ação, resultado. Então, as nossas emoções, elas são muitas vezes enganosas, sabe? Então, não seja guiada pela emoção, qualquer que seja.
são importantes, as emoções, claro, mas não sejamos guiadas pelas emoções, porque o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Então, quando você sentir, né, muitas vezes medo, insegurança, se pergunte racionalmente, é isso mesmo? Qual o pior que pode acontecer se eu fizer isso? Né? Fale com Deus, enfim, se essa for a sua fé, é a minha. É sobre ser guiada pelos nossos princípios e valores e não pelas nossas emoções e não pelo nosso coração, né? E o próximo aprendizado que eu tive em 2024 foi lá no comecinho já, é que não existe liberdade sem disciplina. Eu já sabia disso, como eu falei antes, né? Mas tomar consciência mesmo, eu acho que eu vim tomar no começo do ano, quando eu entendi que para eu ter liberdade, eu preciso ter disciplina. E que se eu tiver disciplina, eu terei liberdade. Então, eu tenho trazido isso para a minha prática. A liberdade, ela sempre foi um valor meu muito forte. Desde que eu atuava como nutricionista, um dos meus valores era a liberdade alimentar. Eu usava muito essa frase, liberdade alimentar. Eu não acreditava em restrições severas, eu acreditava em você mudar a sua consciência e você ser livre para fazer as suas próprias escolhas, tendo consciência sobre aquilo. E até hoje a liberdade é um valor para mim muito importante. E liberdade não é você fazer o que você quiser, é você poder escolher fazer o que tem que ser feito. E assim também você poder viver a sua liberdade de várias formas. Então, um exemplo prático também. Antes, por exemplo, quando eu tinha que fazer alguma gravação do tipo como é aqui a Seletas Class, eu tenho que gravar semanalmente, e aparecia uma viagem, por exemplo, eu escolhia um ou outro. Eu pensava, não, eu não vou poder ir porque eu tenho que gravar. Então eu perdia a viagem, aquela liberdade de ir, porque eu tinha que gravar. Ou então eu não gravava e ia, né? Por exemplo, não é o caso da Seletas Class, porque é uma coisa que eu me comprometi a fazer, mas, por exemplo, conteúdo, live, eu deveria fazer, mas eu vou viajar, eu não preciso necessariamente, não tenho o que fazer. Eu tinha que fazer, né? Mas eu não fiz um compromisso, como foi aqui o caso desse quadro. Então eu deixava de fazer e simplesmente viajava. Só que aí foi quando eu amadureci nesse sentido e entendi que eu podia fazer as duas coisas. Sem depois ficar me culpando, porque eu me culpava. Eu viajei, não fiz conteúdo, não fiz live, não sei o quê. Ou então eu não viajava pra fazer o que tinha que ser feito e eu pensava, perdi a viagem, não tô feliz também assim. E eu entendi que se eu fosse disciplinada, eu poderia ter as duas coisas. Então agora eu não faço mais isso, agora eu gravo e viajo. Inclusive estou fazendo isso agora, gravando hoje, que não é o dia que eu costumo gravar, mas estou gravando hoje porque amanhã eu viajo pra praia, passar o Réveillon na praia, vai ser maravilhoso. Então, olha que coisa maravilhosa, 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 maravilhosa. É você poder escolher, decidir fazer os dois. Eu escolhi, eu decidi, eu falei, eu vou fazer os dois. Eu vou me organizar, vou fazer o que tem que ser feito e também não vou deixar de viajar. Então eu dou um jeito aqui na minha agenda, eu organizo para eu fazer isso outro dia. Eu posso gravar 2 aulas no mesmo dia, se for o caso, como já fiz 2 vezes para poder viajar. Mas eu dou um jeito, eu faço o que tem que ser feito e também viajo. Então, foi quando eu realmente entendi que, na verdade, a disciplina me dá essa liberdade. Então, eu faço o que tem que ser feito e eu vou e viajo, também vou lá e aproveito. Então, isso é maravilhoso, né? Isso realmente, pra mim, é liberdade. E o próximo aprendizado que eu tive é: faça o melhor que você pode com as condições que você tem hoje, até ter condições melhores para fazer melhor ainda. Essa é uma frase do Cortella e ela faz muito sentido hoje. E eu espero que você também, que esteja aí nesse desafio de eu não vou fazer conteúdo, não vou gravar vídeo porque eu não tenho o melhor cenário, eu não tenho o melhor celular. Faça o que você pode, o melhor que você pode com o que você tem hoje. Não espere, sabe? Não espere a melhor câmera, não espere ter o melhor cenário. Faça o melhor que você pode com as condições que você tem hoje. E quando você tiver melhores condições, você vai melhor ainda, mas não deixa de fazer porque não tem as melhores condições, maravilhosa. Porque você está postergando e perdendo tempo, sabe? Você está atrasando os processos que te levarão ao teu resultado. Então esse ano foi um ano em que eu consegui melhorar alguns aspectos de cenário, de gravação,
de luz, que antes eu não tinha nada desse microfone. Eu fui melhorando, mas eu não esperei, sabe, poder fazer isso. Eu comecei há muito tempo, quando eu não tinha nem um tripé aqui no YouTube, e gravava nesse celular segurando meu jeito com a mão, e ficava um negócio muito ruim. Até que meu namorado na época, que hoje é meu esposo, ele me deu um tripé pra que eu, começasse a gravar com mais equilíbrio. Então, não espere as melhores condições. Faça agora e melhore quando você tiver condições de melhorar ainda mais. E o próximo aprendizado é: tenha coragem de ser ruim antes de ser bom. Então, muitas vezes você pode pensar: é que eu não sou muito boa nisso, eu acho que eu não sou boa nisso, sabe? Então, melhore, aceite que você é ruim para poder melhorar. Todo mundo que hoje é muito bom, um dia foi ruim. Um dia não foi tão bom, ninguém nasce no pódio, sabe? Então, aceite, tenha coragem de aceitar que você pode melhorar em vários aspectos. Então, por exemplo, pra gente aprender a andar, a gente precisou errar muito, precisou cair, levantar. Se a gente não tivesse errado, caído várias vezes, nem andar a gente teria aprendido. Então, é sobre você aceitar, muitas vezes, as suas fragilidades, os seus pontos fracos, e olhar aquilo como um ponto de melhora que você pode melhorar e tá tudo bem, sabe? E agora vamos ao último grande insight que eu tive, que na verdade não foi em 2024, tá? Foi antes, no finalzinho de 2023, por aí, foi em 2023, mas que ele foi cada vez mais se reforçando esse ano de 2024 e que eu sempre carrego comigo. Que é do Flávio Augusto, um mentor, uma inspiração. E eu ouvi ele falando já algumas vezes isso, e eu imprimi ano passado e colei assim no meu escritório, para que eu nunca esquecesse daquilo. Que é: a maioria das pessoas não constrói grandes coisas porque não tem coragem. Nossa, isso bateu em mim assim tão forte, sabe? Então, muitas vezes, a gente vê pessoas, muitas vezes, menos preparadas do que nós, até, mas conquistando coisas enormes, lugares incríveis, fazendo coisas enormes, gigantes. Por quê? Porque tiveram coragem, ousadia. E muitas vezes pessoas muito boas no que fazem, pessoas com uma bagagem, com uma inteligência acima da média, mas que são como um tesouro escondido, enterrado, porque não tem coragem. Então, isso bateu tão forte assim em mim, nossa, é verdade. Então, maravilhosa, muitas vezes o que te falta é apenas coragem, ousadia de correr atrás, de acreditar, porque as ferramentas talvez você já tenha, você já é boa no que você faz, você já consegue ajudar pessoas, transformar a vida, ser agente de transformação na vida das pessoas, mas às vezes te falta coragem, ousadia. E aí, às vezes, é só isso que te separa, desse resultado, dessa transformação, não só na sua vida, mas na vida de muitas pessoas. Então, é com esse aprendizado que eu quero encerrar esse vídeo, o nosso último vídeo do ano de 2024, é te falando pra tu ter ousadia maravilhosa, pra tu ter coragem, pra você ser corajosa, seja forte e corajosa, igual Deus mandou Josué ser. Seja forte e corajosa, Seja ousada nesse sentido de ser corajosa. A ousadia é isso, é ter coragem, é abrir caminhos, é meter a cara, é fazer. Então, para 2025, eu te desejo muita coragem, para que você faça o que tem que ser feito e você realize todos os sonhos, que Deus tem para você e que você tem aí no seu coração. Eu sempre falo aqui que a gente tenha sonhos alinhados com o que Deus quer para nós. Eu sempre peço a Deus: Senhor, alinha os meus desejos e sonhos aos teus. Então, maravilhosa, para 2025, muita coragem para você, tá? E é isso, um feliz ano novo, que 2025 seja um ano transformador, um ano maravilhoso de crescimento, de sabedoria, de aprendizado, tá? Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Eu amei ter você aqui em 2024 comigo. Espero que também estejamos juntas em 2025
Foi um prazer, uma honra enorme para mim estar aqui na 23ª Seletas Class. Vamos juntos até as 30. E é isso, essa foi a Seletas Class de hoje. Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal, envia para outras mulheres, para que elas também tenham acesso a esses insights antes de acabar 2024. E até a próxima Seletas Class.